E se a história de um filme fosse mais do que só entretenimento? E se fosse, na verdade, um tipo de manual sobre como a nossa mente pode moldar a realidade? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, usando o filme de 2016, Uma Vida com Propósito, sobre uma ótica bem específica, a da lei da atração. Vamos explorar como o que acontece dentro da gente pode de fato criar o mundo aqui fora. E olha só, tudo começa com essa frase. Uma frase muito poderosa do diário da Rachel Joy Scott. Segundo a análise que a gente vai ver, isso aqui é bem mais do que uma simples anotação. É a intenção central, sabe? A semente que acabou dando forma a um legado inteiro. O nosso roteiro de hoje vai ter 5 partes. A gente começa olhando o significado oculto do filme, depois mergulha na ideia de escrever a própria realidade e como até a dor tem um propósito. Daí vamos ver o efeito dominó da bondade e, por fim, como tudo isso se junta para manifestar um legado. Ok, vamos ao nosso primeiro ponto. A ideia aqui é bem simples. É como se a gente ajustasse as lentes para enxergar esse filme não só como uma biografia, mas como algo muito mais profundo. Bom, só para todo mundo ficar na mesma página. O filme que a gente está analisando é Uma Vida com Propósito, lá de 2016. A atriz Maisie McClane interpreta a Rachel Joy Scott, e é a história dela que serve de base para toda essa nossa conversa. E aqui está o ponto crucial da análise. A fonte que a gente usou argumenta que a história da Rachel é um exemplo perfeito dos princípios da manifestação consciente. A proposta, então, não é olhar para o que acontece, mas sim entender por que acontece. Isso nos leva direto para o primeiro grande princípio da lei da atração que o filme ilustra. Essa ideia de que é possível, intencionalmente, escrever a própria realidade. O nome técnico para isso é scripting. E pela ótica da lei da atração, a ideia não é escrever para registrar o passado. É, na verdade, usar a escrita para definir e dar forma ao futuro que se deseja criar. E onde a gente vê isso no filme? Exatamente no diário da Rachel, que é o grande fio condutor da história. A análise o apresenta como a principal ferramenta de intenção dela, quase como uma aula prática e superpoderosa de scripting. Mas, segundo essa teoria, para a manifestação funcionar, não basta só escrever. São necessários 3 componentes: uma intenção que seja inabalável, clareza absoluta sobre o que se quer e emitir uma frequência energética bem específica. E o que se argumenta é que os escritos da Rachel tinham exatamente essas qualidades. Agora se prepara porque aqui a análise traz uma interpretação que vira o jogo. A ideia é que o vácuo, a ausência deixada pela partida dela, não foi um fim. Pelo contrário, foi o catalisador que permitiu que a intenção do diário dela se realizasse de verdade e numa escala global. Então, vamos em frente. E as partes difíceis da vida? Como é que as experiências negativas, a dor e a luta são vistas dentro dessa estrutura? Acontece que elas podem ter um propósito fundamental. Aqui entra um conceito-chave, o de contraste. Em vez de enxergar as dificuldades como um problema, a lei da atração diz que elas são, na verdade, ferramentas de clareza. São justamente esses momentos que nos forçam a decidir o que a gente realmente quer, e isso fortalece a nossa intenção. Essa jornada interna que o filme mostra é super importante. A gente vê a Rachel sair de um estado de resistência, cheio de dúvida, de isolamento, e se mover para um estado de alinhamento, onde ela encontra propósito, clareza. A fonte que estudamos chama esse processo de limpeza vibracional. Em outras palavras, a análise sugere que aquelas tentativas da Rachel de se encaixar em grupos que tinham uma frequência totalmente diferente da dela, aquilo tudo criou o contraste que ela precisava. Foi esse desconforto que a empurrou para abraçar de vez a própria identidade e seus valores. Agora, a gente vai explorar um ponto fascinante. Como a energia de uma única pessoa pode criar um impacto coletivo enorme. É o que a nossa fonte chama de efeito dominó. O princípio por trás disso tem um nome curioso: ressonância magnética. Mas calma, não é o exame médico, tá? É uma metáfora para aquele efeito cascata, sabe? O efeito invisível do estado interior de uma pessoa. A ideia é que uma vibração elevada simplesmente se espalha. E o processo é bem direto. Primeiro, a pessoa eleva a própria vibração. Isso, então, começa a afetar o campo energético de quem está por perto. E, por fim, isso cria uma reação em cadeia, uma influência que vai se expandindo. E para isso não ficar só na teoria, a análise dá um exemplo concreto do filme, o personagem Nathan Ballard. A gentileza que a Rachel demonstra com ele não é vista só como uma boa ação, é vista como uma transmissão de energia de alta frequência que o influenciou profundamente. É a tal da ressonância na prática. E agora chegamos ao nosso último ponto.
É aqui que todos os princípios que a gente conversou se unem para explicar o resultado final, a manifestação de um legado que se tornou uma força imparável. E aqui está talvez o argumento central da fonte. O uso mais elevado desses princípios não seria para atrair coisas materiais ou ganhos pessoais. Seria para manifestar uma vida com um propósito, com significado. E a prova física, o resultado tangível dessa intenção toda, está aqui: milhões. Milhões de vidas foram tocadas pelo programa Rachel's Challenge. É o legado vivo dela que cumpriu exatamente o que ela escreveu naquele diário. A conclusão da análise é, sem dúvida, poderosa. A combinação de uma intenção pura, escrita com fé e mantida numa vibração alta se transforma numa força que, segundo essa interpretação, transcende o tempo e o espaço, vira algo imparável. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Será que uma intenção pura pode de verdade ecoar para muito além de uma vida? A história da Rachel, quando a gente olha por essa lente, nos desafia a pensar no poder que existe na conexão entre o que a gente intenciona e o que a gente deixa para trás. Para nossa fonte, a resposta é um sonoro sim.